Uma mãe solteira sem saída pediu carona a um desconhecido. Mal sabia ela que aquele homem era um CEO milionário que mudaria sua vida para sempre. Comente aqui de onde você está assistindo. Vamos ver até onde essa história emocionante chegou. O céu de São Paulo amanheceu cinzento naquela segunda-feira de março. Luísa Mendes observou as nuvens pesadas pela janela do pequeno apartamento no bairro do Ipiranga, enquanto preparava o café da manhã para seu filho, Pedro. "Mãe, vai chover hoje?" perguntou o menino de 8 anos, ajeitando a mochila nas costas. "Parece que sim, filho. Não esquece o guarda-chuva", respondeu Luísa, colocando uma marmita na luncheira colorida. "E hoje a vovó vai te buscar na escola, tá? Tenho plantão duplo no hospital." Luísa era enfermeira no Hospital das Clínicas havia 10 anos. Desde que Carlos, seu ex-marido, abandonara a família 3 anos atrás, a rotina se tornara um malabarismo constante entre trabalho, cuidados com Pedro e as contas que nunca paravam de chegar. O salário de enfermeira mal cobria as despesas, mesmo com o apartamento pequeno que herdara de seus pais. Após deixar Pedro na escola, Luísa dirigiu seu Uno 2010 em direção ao hospital. O trânsito da Avenida Paulista estava caótico como sempre, agravado pela chuva que começava a cair. Foi então que aconteceu. Um solavanco seguido por um barulho metálico. O carro perdeu força até parar completamente próximo ao viaduto. "Não, hoje não", murmurou Luísa, batendo no volante com frustração. Tentou dar partida várias vezes, sem sucesso. Olhou para o relógio. Faltavam 20 minutos para o início do seu turno. Perdê-lo significaria desconto no salário que já era insuficiente. A chuva intensificou-se, transformando-se numa tempestade violenta. Luísa desceu do carro tentando proteger-se com um guarda-chuva que se dobrou com o vento forte. Em segundos, estava encharcada. Tentou chamar um Uber, mas todos indicavam tempo de espera de mais de 20 minutos. O transporte público demoraria ainda mais. Foi quando um Audi preto parou ao seu lado. O vidro baixou, revelando um homem de aproximadamente 40 anos, cabelos grisalhos nas têmporas e um terno impecável. "Precisa de ajuda?" perguntou ele, com um sotaque paulistano refinado. Luísa hesitou. Sua mãe sempre a advertira para nunca entrar no carro de estranhos, mas estava desesperada. "Meu carro quebrou e preciso chegar ao Hospital das Clínicas urgentemente", respondeu, tentando soar confiante apesar da situação. "Estou indo para aquela direção, posso te dar uma carona?", ofereceu o homem. Luísa estudou seu rosto por alguns segundos. Havia algo genuinamente gentil em seus olhos. Após breve deliberação, aceitou. "Me chamo Rafael", disse ele enquanto ajustava o ar-condicionado. "Rafael Costa. Luísa Mendes, obrigada pela ajuda." O interior do carro era luxuoso, com cheiro de couro novo. Luísa sentiu-se constrangida com suas roupas molhadas no banco impecável. "Sou enfermeira", explicou ela, quebrando o silêncio. "Se me atrasar, perco parte do salário." Rafael assentiu. "Admiro muito profissionais da saúde. Vocês salvam vidas diariamente." "E você, trabalha com o quê?", perguntou Luísa, notando o seu terno sob medida e o relógio que parecia custar mais que seu carro. "Empresário. Tecnologia", respondeu vagamente. Nada tão nobre quanto a medicina. Quando chegaram ao hospital, a chuva havia diminuído. Rafael parou próximo à entrada dos funcionários. "Muito obrigada", disse Luísa, sinceramente agradecida. "Salvou meu dia." "Foi um prazer", respondeu ele com um sorriso discreto. "Espero que consiga resolver o problema do seu carro." Enquanto Luísa se afastava, Rafael observou a enfermeira entrando no prédio. Havia algo diferente nela, uma dignidade, uma força silenciosa que o intrigou. Pegou o celular e fez uma ligação. "Marcelo, preciso cancelar a reunião das 9. Surgiu um imprevisto." Desligou e ficou pensativo por alguns momentos antes de mandar uma mensagem para seu assistente. "Descubra tudo sobre aquele Fiat Uno branco parado próximo ao viaduto da Paulista. Placa AJK 2457. O que Luísa não sabia é que aquele homem de aparência comum era Rafael Costa, CEO da RC Tech, uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil, com um patrimônio estimado em bilhões de reais. 3 dias se passaram desde o incidente na tempestade. O carro de Luísa havia sido rebocado para uma oficina onde o mecânico lhe deu a notícia devastadora. O motor precisava ser substituído, um conserto que custaria quase o valor do veículo.
Não tenho esse dinheiro agora, seu João, explicou ela desanimada. Posso pagar em parcelas? O mecânico coçou a cabeça, constrangido. Olha, dona Luísa, normalmente não fazemos isso, mas conheço a senhora há anos. Podemos parcelar em 6 vezes. Mesmo assim, seriam parcelas que comprometeriam seu orçamento já apertado. Luísa agradeceu e saiu da oficina com a cabeça fervilhando de preocupações. Como chegaria ao trabalho? Como buscaria Pedro na escola? No dia seguinte, ao sair do hospital após um plantão de 12 horas, Luísa encontrou uma surpresa. Seu Uno estacionado na calçada com um grande laço vermelho no capô. João, o mecânico, estava ao lado, sorrindo. O que é isso? Perguntou ela confusa. Seu carro, dona Luísa. Tudo resolvido. Motor novo, revisão completa, até troquei os pneus que estavam carecas. Mas... como? Eu não autorizei isso, não tenho como pagar. Já está pago, respondeu João. Um empresário apareceu lá na oficina, pagou à vista e pediu para entregar aqui no hospital. Disse que era um agradecimento pelos serviços prestados à saúde pública. Luísa ficou paralisada. Só havia uma explicação possível, mas parecia absurda demais. Como aquele desconhecido, Rafael, saberia onde seu carro estava e por que faria algo assim? Dentro do carro, encontrou um envelope com um cartão simples. Obrigado por cuidar dos outros. Agora, cuide-se também. R. Naquela noite, ao colocar Pedro para dormir, Luísa não conseguia parar de pensar no misterioso benfeitor. Parte dela queria agradecer, outra parte sentia-se desconfortável com o gesto grandioso de um estranho. Na sexta-feira, durante seu intervalo de almoço, Luísa foi até a pequena praça em frente ao hospital. Era um ritual semanal que mantinha para respirar ar fresco entre os plantões estressantes. Sentou-se em um banco, abriu sua marmita simples, arroz, feijão e frango grelhado, e começou a folhear uma revista de enfermagem. Essa praça tem a melhor vista da cidade, disse uma voz familiar atrás dela. Luísa virou-se, surpresa, e encontrou Rafael segurando um café. Vestia roupas mais casuais hoje, calça jeans e camisa azul, mas ainda assim elegantes. Você, exclamou ela. Foi você quem consertou meu carro? Rafael sorriu, sentando-se a uma distância respeitosa. Culpado. Espero que não tenha se ofendido. Ofendida não é bem a palavra. Luísa escolhia as palavras cuidadosamente. Agradecida, mas confusa. Por que faria isso por uma estranha? Digamos que foi meu jeito de agradecer. Minha mãe passou 6 meses internada antes de falecer ano passado. Vi o trabalho das enfermeiras. Vi como são mal pagas pelo que fazem. Ele fez uma pausa. Além disso, não é todo dia que se conhece alguém que entra encharcada num carro de luxo, preocupada com os outros e não consigo mesma. Luísa estudou seu rosto, procurando sinais de falsidade, mas encontrou apenas sinceridade. Mesmo assim, o valor do conserto deve ter custado uma fortuna. Dinheiro vai e vem, respondeu ele simplesmente. Boas pessoas são mais raras. Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles. Rafael olhou para a marmita. Posso te convidar para um almoço de verdade? Como agradecimento pela carona. Luísa riu. Isso parece uma linha ensaiada, e acho que quem deve agradecer sou eu. Não é uma linha, respondeu ele sorrindo. E você já me agradeceu com sua honestidade. É refrescante. Por um momento, Luísa sentiu algo que há muito não experimentava, uma conexão genuína com alguém. Mas logo a realidade voltou. Preciso voltar ao trabalho. Meu intervalo acabou. Rafael assentiu, compreensivo. E eu tenho uma reunião em... Consultou o relógio. 20 minutos. Quando se levantaram, ele tirou um cartão do bolso. Se precisar de qualquer coisa. Ou se quiser aceitar aquele almoço algum dia. O cartão era simples, apenas com seu nome e telefone, sem indicação de cargo ou empresa. Luísa o guardou na bolsa, sem saber se realmente ligaria. O que ela não percebeu foi o olhar de Rafael enquanto ela se afastava. Um olhar que misturava admiração e algo mais profundo, algo que nem ele mesmo conseguia explicar. Na sede da RCTEC, no último andar de um arranha-céu na Avenida Faria Lima, Rafael observava São Paulo através das janelas panorâmicas de seu escritório. A cidade se estendia como um tapete de concreto, vidro e luzes, tão diferente da periferia onde crescera. Senhor. Costa,
Os investidores estão esperando na sala de reuniões, anunciou Patrícia, sua secretária executiva. Estou indo, respondeu, ajustando a gravata. Antes de sair, olhou novamente para o cartão sobre a mesa. O cartão do Hospital das Clínicas com o nome de Luísa Mendes escrito à mão. Havia algo na enfermeira que o intrigava, algo genuíno. A reunião com investidores estrangeiros se arrastou por 3 horas. Como CEO, Rafael apresentou os últimos resultados da empresa, que crescia exponencialmente desde que revolucionara o mercado de pagamentos digitais com seu aplicativo RCPay. Com 39 anos, ele já era um dos empresários mais bem-sucedidos do Brasil, embora mantivesse um perfil discreto na mídia. Excelente apresentação, Costa, comentou James Harrington, representante de um fundo americano. Vamos celebrar esta noite. Conheço um lugar exclusivo no Itaim. Rafael sabia exatamente a que tipo de lugar o americano se referia. Era o tipo de convite que recebia frequentemente: jantares exorbitantes, clubes exclusivos, pessoas interessadas em seu dinheiro e influência, não em quem ele realmente era. Infelizmente, tenho compromisso familiar, mentiu educadamente. Fica para a próxima. Ao voltar para seu escritório, Rafael ligou para Marcelo, seu amigo de infância e agora CFO da empresa. Como foi com os gringos? Perguntou Marcelo. O de sempre. Impressionados com os números, impressionados com o escritório. E depois queriam te levar para ver as belezas naturais do Brasil, não é? Riu Marcelo. Queria ter ido para casa depois daquele plantão, murmurou Rafael quase sem pensar. Que plantão? Do que você está falando? Rafael hesitou. Não havia contado a ninguém sobre o encontro com Luísa. Nada. Estou cansado. Vou para casa. Em seu apartamento de cobertura no Jardim Europa, Rafael se sentia estranhamente solitário. Móveis de design, obras de arte caras, vista espetacular. Tudo parecia vazio, sem propósito. Pegou uma cerveja na geladeira e sentou-se no sofá, refletindo. Aos 24 anos, havia vendido sua primeira startup por milhões. Aos 30, fundou a RCTech. O sucesso veio rápido, assim como a desconfiança em relação às pessoas que o cercavam. Quantos realmente se importavam com ele, e não com seu dinheiro ou influência? Rafael pegou o celular e ficou observando o número de Luísa. Pensou em ligar, apenas para saber como ela estava. Mas o que diria? Olá, sou aquele estranho que consertou seu carro e agora não consegue parar de pensar em você. Enquanto isso, no pequeno apartamento no Ipiranga, Luísa terminava de ajudar Pedro com a lição de casa. Mãe, vou poder ter uma festa de aniversário este ano? Perguntou o menino, esperançoso. Luísa sentiu um aperto no peito. O aniversário de 8 anos de Pedro seria no próximo mês, e ela mal tinha dinheiro para um bolo. Vamos ver, filho. Talvez possamos fazer algo pequeno aqui em casa. Depois de colocar Pedro na cama, Luísa foi até sua bolsa e retirou o cartão de Rafael. Havia algo estranho naquele homem. Empresário de tecnologia, dirigia um carro de luxo, mas parecia solitário. E por que ajudaria uma estranha daquela forma? Por curiosidade, digitou Rafael Costa Tecnologia no Google. Os resultados a deixaram boquiaberta. Dezenas de reportagens apareceram, mostrando que Rafael Costa era o fundador e CEO da RCTech, uma das maiores empresas de tecnologia do país, avaliada em bilhões. A revista Forbes o listava entre os 50 mais ricos do Brasil. Meu Deus, murmurou Luísa, sentindo-se tonta. O homem que havia dado carona a ela, que a encontrara por acaso na praça, era um bilionário. Por que não havia mencionado? E mais importante, o que queria dela? Luísa guardou o cartão novamente, confusa e levemente apreensiva. Decidiu que, se o encontrasse novamente, seria direta. Perguntaria seus verdadeiros motivos. No fundo, porém, uma pequena parte dela esperava que ele ligasse. 2 semanas se passaram. Luísa não havia visto Rafael novamente, nem recebido notícias dele. Talvez fosse melhor assim, pensava. Que tipo de relacionamento poderia existir entre uma enfermeira que lutava para pagar as contas e um CEO bilionário? Abril chegou com um calor inesperado para o outono paulistano. Era sábado, véspera do aniversário de Pedro, e Luísa observava o filho dormindo. 8 anos. Como o tempo passava rápido. Lembrou-se do dia em que ele nasceu
de como seu ex-marido estivera ao seu lado antes que o casamento desmoronasse sob o peso das dificuldades financeiras e das infidelidades dele. Na manhã seguinte, Luísa acordou determinada a fazer o dia especial para Pedro, mesmo com poucos recursos. Decorou a sala com balões e uma faixa que dizia "Feliz Aniversário", assou um bolo de chocolate caseiro, o favorito do filho, e convidou Dona Mercedes, sua vizinha de 70 anos que tratava Pedro como neto, para compartilhar o momento. "Mãe, tem alguém tocando a campainha", gritou Pedro do quarto enquanto se arrumava. Luísa estranhou. Não esperava mais ninguém. Abriu a porta e ficou paralisada. Ali estava Rafael, segurando um pacote embrulhado em papel colorido. "Oi?", disse ele com um sorriso tímido. "Espero não estar atrapalhando. Como soube onde moro? E como sabia do aniversário?", perguntou Luísa, confusa e ligeiramente alarmada. Rafael pareceu constrangido. "Quando mandei consertar seu carro, pedi o endereço na oficina. Quanto ao aniversário, ouvi você mencionar ao celular naquele dia na praça. Mencionou algo sobre comprar decorações. E decidiu aparecer sem avisar?". O tom de Luísa misturava surpresa e desconfiança. "Foi uma ideia péssima, não foi?". Rafael passou a mão pelos cabelos, nervoso. "Desculpe, só queria, não sei, fazer algo legal pelo garoto. Mas estou invadindo sua privacidade. É melhor eu ir." Ele se virou para sair quando a voz de Pedro soou atrás de Luísa. "Quem é, mãe?". Rafael e Pedro se encararam. O menino tinha os mesmos olhos expressivos da mãe. "Este é Rafael", disse Luísa, sem saber como explicar. "Ele é um amigo. Trouxe algo para o aniversariante", disse Rafael, estendendo o pacote para Pedro, que olhou para a mãe em busca de aprovação antes de aceitá-lo. Luísa suspirou. "Por que não entra, já que veio até aqui?". O apartamento era pequeno, mas acolhedor. Fotos de Pedro decoravam as paredes, junto com alguns diplomas de enfermagem de Luísa. Havia uma simplicidade honesta que contrastava com o apartamento ostensivo de Rafael. "Legal seu presente", exclamou Pedro, tirando da caixa um drone pequeno com controle remoto. "Sempre quis um desses. Posso testar, mãe?". Luísa assentiu, e o menino correu para a pequena varanda, seguido por Dona Mercedes, que lançou um olhar curioso a Rafael. "É muito caro", disse Luísa em voz baixa quando ficaram sozinhos. "Não deveria". "Não é nada demais", respondeu Rafael. "Vi numa loja e pensei que um garoto de 8 anos gostaria". Fez uma pausa. "Olha, Luísa, sei que pode parecer estranho eu aparecer assim. Se quiser que eu vá embora, eu entendo". Luísa estudou o rosto dele por um momento. Não havia arrogância ali, apenas uma espécie de incerteza que parecia incompatível com a imagem de um CEO poderoso. "Por que não contou quem era de verdade?", perguntou finalmente. "Pesquisei seu nome. Você é famoso". Rafael suspirou. "Quando as pessoas sabem quem sou, mudam imediatamente. De repente, tudo o que dizem é o que acham que quero ouvir". "Fesse solitário", ele olhou para ela. "Você foi a primeira pessoa em muito tempo que me tratou como um ser humano normal. Foi refrescante". Algo na sinceridade daquelas palavras tocou Luísa. Talvez, apesar das aparências, eles não fossem tão diferentes. Duas pessoas solitárias lidando com seus próprios tipos de isolamento. "Quer um pedaço de bolo?", ofereceu ela, quebrando o momento de tensão. "Fiz de chocolate, nada sofisticado, mas Pedro adora". Rafael sorriu. "Adoro bolo de chocolate caseiro. Minha mãe fazia um incrível quando eu era criança, antes de começar a trabalhar em 2 empregos". "Sua mãe trabalhava em 2 empregos?", perguntou Luísa, surpresa. "Cresci na periferia de Osasco", revelou ele. "Meu pai nos abandonou quando eu tinha 5 anos. Ela trabalhava como faxineira de dia e costureira à noite". Luísa o encarou, reavaliando tudo o que pensava sobre ele. "Como então você se tornou você?". "Computadores", respondeu simplesmente. "Ganhei um usado quando tinha 12 anos. Aprendi a programar sozinho. O resto, como dizem, é história". Ele fez uma pausa. "Mas essa história pode esperar. Hoje é dia do Pedro". O resto da tarde transcorreu com uma naturalidade surpreendente. Rafael mostrou a Pedro como manobrar o drone. Conversou sobre futebol com o menino e até ajudou Dona Mercedes quando ela teve dificuldade para cortar o bolo. Quando o sol começou a se pôr, Rafael se despediu.
Obrigado pelo convite, disse a porta, embora ambos soubessem que havia aparecido sem ser convidado. Obrigada por vir, respondeu Luísa sinceramente. Pedro adorou o presente e a companhia. Ele é um ótimo garoto, tem uma mãe incrível. Rafael hesitou. Luísa, eu gostaria de vê-la novamente, propriamente, sem aparecer de surpresa. Talvez um jantar? Luísa sentiu o coração acelerar. Era uma ideia absurda. Eles vinham de mundos completamente diferentes. No entanto, havia algo neste homem que a intrigava. Tudo bem, concordou, surpreendendo a si mesma. Mas nada de restaurantes caros. Não me sentiria confortável. Rafael sorriu, genuinamente feliz. Conheço um lugar perfeito. Segunda à noite. Tenho folga na segunda, confirmou ela. Enquanto observava Rafael descer as escadas, Luísa sentiu uma mistura de empolgação e apreensão. Estava realmente considerando sair com um dos homens mais ricos do Brasil? E o mais surpreendente, ele parecia realmente interessado nela, uma enfermeira com um filho de 8 anos e um apartamento minúsculo. O que Luísa não sabia é que para Rafael, aquela tarde simples com bolo de chocolate caseiro e risadas sinceras havia sido mais significativa que qualquer festa de gala ou jantar executivo que já frequentara. Segunda-feira chegou mais rápido do que Luísa esperava. Depois de deixar Pedro com Dona Mercedes, que concordou em ficar com o menino pela noite, ela se olhou no espelho uma última vez. Optou por um vestido simples, azul marinho, que raramente usava, geralmente apenas para ocasiões especiais no hospital. Nada extravagante, mas era o melhor que tinha. Às 7 em ponto, a campainha tocou. Rafael estava pontual, vestindo calça jeans escura e camisa social sem gravata. Elegante, mas notavelmente menos formal que na primeira vez que o vira. Você está linda, disse ele entregando-lhe um pequeno buquê de lírios brancos. Obrigada, respondeu Luísa, sentindo as bochechas corarem. São minhas flores favoritas. Como adivinhou? Rafael sorriu. Sorte, eu acho. Ou talvez tenha notado os lírios naquela foto na sua sala. Luísa percebeu que ele realmente havia prestado atenção aos detalhes de sua casa durante a visita rápida. Era uma observação que poucos fariam. Então, para onde vamos? Perguntou ela, enquanto desciam as escadas do prédio. Um lugar especial, confia em mim? Na calçada, em vez do Audi luxuoso, havia uma moto Harley Davidson preta reluzente. Espero que não se importe, disse Rafael, oferecendo-lhe um capacete. Pensei que seria mais divertido que o carro. Luísa hesitou apenas por um momento. Faz anos que não ando de moto. É como andar de bicicleta. Você nunca esquece, brincou ele. O trajeto pela cidade foi revigorante. Luísa sentia o vento contra o corpo enquanto se segurava em Rafael, observando São Paulo de uma perspectiva diferente. Não perguntou para onde estavam indo, decidindo simplesmente aproveitar o momento. Após 40 minutos, chegaram a um bairro simples na Zona Leste. Rafael estacionou em frente a um pequeno restaurante de esquina, com uma placa modesta. Cantinho da Cecília. Já ouviu falar? Perguntou ele. Luísa balançou a cabeça. Não, nunca. A Dona Cecília tem 78 anos e cozinha a melhor comida brasileira que já provei. Nada de estrelas Michelin ou cardápios sofisticados. Apenas comida honesta como minha mãe fazia. Ao entrarem, foram recebidos por uma senhora de cabelos brancos e sorriso largo, que abraçou Rafael como se fosse da família. Rafaelzinho, há quanto tempo não aparece? Exclamou Dona Cecília. E trouxe uma moça bonita dessa vez. O interior era simples, mesas de madeira, toalhas xadrez e paredes decoradas com fotos antigas do bairro. Nada luxuoso, mas extremamente acolhedor. O aroma de temperos caseiros preenchia o ambiente. Como conheceu este lugar? Perguntou Luísa enquanto se sentavam em uma mesa no canto. Morei a 3 quarteirões daqui quando comecei a trabalhar com programação, explicou Rafael. Vinha todos os dias porque era o único restaurante que eu podia pagar com meu salário de programador júnior. Mesmo depois que a empresa decolou, continuei voltando. É autêntico. Não havia menu impresso. Dona Cecília simplesmente informou o que havia preparado naquele dia. Feijão tropeiro, carne de panela, frango caipira e uma rabada que, garantiu, derretia na boca. Rafael pediu uma garrafa de vinho tinto brasileiro, nada extravagante.
A melhor conversa que tive nos últimos anos foi sobre um carro quebrado na chuva, comentou ele, olhando para Luísa com intensidade. Quero conhecer mais sobre a mulher por trás daquela enfermeira encharcada. Luísa sorriu. Não há muito para contar. Nasci em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Meus pais trabalharam a vida toda como professores. Vim para a capital para estudar enfermagem. Conheci Carlos na faculdade. Nos casamos jovens demais e, bem, o resto você pode imaginar. E por que enfermagem? Perguntou Rafael, genuinamente interessado. Minha avó teve câncer quando eu tinha 14 anos. Passei meses observando as enfermeiras cuidando dela, a forma como aliviavam não apenas a dor física, mas também o sofrimento emocional. Parecia mágica para mim. Luísa fez uma pausa, tomando um gole de vinho. Decidi que queria fazer o mesmo pelos outros. A comida chegou, servida em panelas de barro rústicas. Era simples, mas o aroma era inebriante. E você? Perguntou Luísa. Como passa de filho de uma faxineira em Osasco a bilionário da tecnologia? A versão não Wikipédia, por favor. Rafael riu, servindo mais vinho para ambos. A versão não Wikipédia inclui muitas noites sem dormir, código terrível nas primeiras tentativas e uma boa dose de sorte. Ele provou a rabada antes de continuar. Criei um software de gestão para pequenas empresas aos 19 anos. Comecei vendendo para mercadinhos de bairro por quase nada. Um dia, o dono de uma rede de supermercados viu o sistema em um dos fornecedores e quis para toda a rede. E aí tudo mudou. Não de imediato. Tive que adaptar o sistema, praticamente reescrevê-lo. Trabalhei por 6 meses direto, dormindo na sala que alugava como escritório. Mas quando terminei, a palavra se espalhou. Em 2 anos, tinha vendido para 10 redes diferentes. A conversa fluiu naturalmente durante horas. Falaram sobre livros, filmes, lugares que sonhavam conhecer. Rafael contou histórias de startups fracassadas antes do sucesso, enquanto Luísa compartilhou experiências comoventes do hospital. Em nenhum momento ele mencionou seu patrimônio ou posição, e em nenhum momento ela se sentiu intimidada por quem ele era. Sabe o que mais sinto falta? Confessou Rafael enquanto comiam sobremesa. Um pudim caseiro que rivalizava com o de qualquer restaurante estrelado. Normalidade. Fazer coisas simples, sem que as pessoas mudem de comportamento ao meu redor. Como andar de moto pela cidade sem seguranças, sugeriu Luísa. Exatamente. Meu chefe de segurança teria um ataque se soubesse. Ele sorriu. Ou jantar em um restaurante de bairro com uma linda enfermeira que não tem ideia de quanto vale minha empresa. Acho que prefiro não saber, respondeu Luísa sorrindo. Mantém as coisas reais. Quando saíram do restaurante, já passava da meia-noite. O céu estava surpreendentemente claro para São Paulo, com algumas estrelas visíveis entre os prédios. Obrigada pela noite, disse Luísa enquanto caminhavam até a moto. Foi diferente de tudo que imaginei. Rafael parou, virando-se para ela. Diferente bom ou diferente ruim? Diferente bom. Muito bom. O momento que se seguiu pareceu suspenso no tempo. Rafael se aproximou lentamente, dando a ela tempo para recuar se quisesse. Mas Luísa não recuou. Quando seus lábios se encontraram, foi um beijo suave, hesitante, como um primeiro beijo deveria ser. Desculpe, murmurou ele ao se afastar. Talvez seja cedo demais. Luísa balançou a cabeça. Não é. Na volta para casa, Luísa se segurou firmemente a Rafael na moto, sentindo uma conexão que há muito não experimentava. Quando chegaram ao seu prédio, ele a acompanhou até a porta. Posso te ver novamente? Perguntou. Acho que já sabe a resposta, respondeu ela sorrindo. Naquela noite, deitada em sua cama, Luísa refletiu sobre o quão surreal sua vida havia se tornado nas últimas semanas. Parte dela ainda temia estar vivendo uma fantasia que, inevitavelmente, se quebraria contra a realidade de suas diferenças. Mas outra parte, talvez a mais corajosa, queria descobrir onde aquele caminho inesperado poderia levá-la. Nas 2 semanas seguintes, Rafael e Luísa se encontraram sempre que suas agendas permitiam. Geralmente à noite, após ela colocar Pedro para dormir, ou nos finais de semana, quando o menino visitava a avó materna em Ribeirão Preto. Mantiveram os encontros simples. Caminhadas no Parque do Ibirapuera, um cinema de rua no Centro Antigo, jantar em uma feira gastronômica de comida nordestina.
Rafael parecia genuinamente feliz em experimentar a cidade, sem as barreiras de sua posição, e Luísa se surpreendia com sua capacidade de se misturar a ambientes comuns, sem ares de superioridade. Em um sábado ensolarado, Luísa finalmente cedeu aos pedidos de Pedro para conhecer o amigo da moto. Os três foram ao zoológico de São Paulo, onde Rafael surpreendeu o menino com seu conhecimento sobre animais. Resultado, explicou depois, de uma fase na adolescência em que sonhava ser biólogo. Ele é legal, comentou Pedro durante o lanche, quando Rafael foi comprar sorvetes. Diferente do papai. Diferente como? Perguntou Luísa, curiosa sobre a percepção do filho. Ele escuta de verdade. Papai sempre estava no celular. A observação, tão simples e direta, tocou Luísa profundamente. Mesmo com todas as suas responsabilidades, Rafael estivera genuinamente presente durante todo o passeio, sem consultar o celular uma única vez. Quando Rafael retornou com os sorvetes, Luísa notou um grupo de adolescentes olhando para ele e cochichando. Um deles se aproximou timidamente. Com licença, o senhor é Rafael Costa, da RC Tech? Rafael hesitou por um instante e então sorriu. Sim, sou eu. Cara, sou seu fã? Seu aplicativo de pagamentos salvou o negócio dos meus pais durante a pandemia. O rapaz parecia genuinamente emocionado. Posso tirar uma foto? Claro, concordou Rafael, embora Luísa pudesse perceber seu desconforto. Mais pessoas se aproximaram querendo selfies ou autógrafos. Observando a cena, Luísa compreendeu uma dimensão da vida de Rafael que ainda não havia testemunhado. Ele não era apenas rico ou bem-sucedido. Para muitos, era uma espécie de celebridade, um símbolo de sucesso brasileiro no mundo da tecnologia. No caminho de volta, no Uber, Rafael havia optado por não usar a moto com Pedro. O menino bombardeou Rafael com perguntas sobre tecnologia e dinheiro. Você é tipo o Elon Musk do Brasil? Perguntou Pedro inocentemente. Rafael riu. Não exatamente. Sou só alguém que teve uma boa ideia e muita sorte. Quantos brinquedos você pode comprar? Pedro, advertiu Luísa constrangida. Está tudo bem, assegurou Rafael. É uma pergunta válida. Voltou-se para Pedro. Sabe, quando eu tinha sua idade, minha mãe trabalhava tanto que mal havia. Não tínhamos dinheiro para brinquedos, então eu fazia os meus próprios. Carrinhos de madeira, pipas com jornal velho. O que aprendi é que não importa quantos brinquedos você possa comprar, mas sim o que faz com o que tem. A resposta pareceu satisfazer a curiosidade do menino, que logo mudou para outro assunto. Mas para Luísa, foi mais uma camada revelada de um homem que parecia combinar visões aparentemente contraditórias. O empresário bilionário e o filho da periferia, que nunca esqueceu suas origens. Na quarta-feira seguinte, Rafael surpreendeu Luísa após seu plantão com um convite inesperado. Tem um evento beneficente da RC Tech amanhã à noite. Estamos lançando um programa de inclusão digital para hospitais públicos. Ele parecia nervoso. Gostaria que você fosse comigo. Como meu par. Luísa sentiu um frio na barriga. Um evento formal, com jornalistas e pessoas importantes? Sim, mas entendo perfeitamente se não quiser ir. Luísa hesitou. Até agora, haviam mantido o relacionamento em uma bolha protegida, longe dos olhares do mundo de Rafael. Aparecer publicamente com ele significaria cruzar uma linha. Não tenho nada para vestir em um evento assim, disse, expressando apenas uma parte de suas preocupações. Posso resolver isso, ofereceu ele. Então rapidamente acrescentou. Mas se for desconfortável para você, podemos esquecer. Luísa pensou por um momento. Não, eu vou. Quero conhecer esse lado da sua vida também. Na tarde seguinte, uma estilista chegou ao apartamento de Luísa com 3 opções de vestidos de gala. Nenhum ostensivo ou excessivamente luxuoso, Rafael claramente havia instruído a profissional sobre o estilo discreto de Luísa. Quando ele veio buscá-la, não conseguiu esconder a admiração ao vê-la no vestido escolhido. Um modelo longo verde esmeralda que realçava seus olhos. Você está deslumbrante, disse sinceramente. O evento acontecia em um hotel de luxo nos Jardins. Ao chegarem, Luísa sentiu-se momentaneamente intimidada pelo cenário. Tapete vermelho, fotógrafos, pessoas em trajes caros conversando sobre assuntos que pareciam distantes de seu cotidiano de hospital. Rafael Costa,
Poderia nos dar uma declaração sobre o novo programa? Abordou um repórter assim que desceram do carro. Claro, em um momento, respondeu educadamente, guiando Luísa para dentro com a mão em suas costas, protetor. Dentro do salão, a transformação foi imediata. O Rafael que Luísa conhecia, descontraído, até tímido em certos momentos, deu lugar ao CEO confiante e articulado. Ele conversava com políticos e empresários com facilidade. Apresentava Luísa a todos como uma enfermeira brilhante do HC e fazia questão de incluí-la nas conversas, explicando discretamente quem era cada pessoa. Aquele é o secretário de saúde, sussurrou em seu ouvido durante uma pausa. A mulher ao lado dele é CEO da maior operadora de saúde do país. Estamos tentando convencê-los a adotar nosso sistema de prontuário digital gratuito. Luísa observava fascinada este outro Rafael, o visionário, o líder, o estrategista. Quando subiu ao palco para anunciar a doação de tecnologia para 10 hospitais públicos, incluindo o HC onde ela trabalhava, falou com paixão sobre a importância da saúde pública e como a tecnologia poderia transformar vidas. Minha mãe faleceu ano passado de câncer, disse ao público, sua voz embargando levemente. Durante 6 meses, vi de perto a realidade dos nossos hospitais. Profissionais excepcionais lutando contra a falta de recursos. Este programa é uma forma de honrar aqueles que, como minha mãe, dependem exclusivamente do SUS e os profissionais dedicados que os atendem. Seus olhos encontraram os de Luísa na plateia. Era um olhar que dizia, isto também é para você. Durante o coquetel que se seguiu, Luísa foi abordada por uma mulher elegante, de aproximadamente 50 anos, com joias discretas, mas visivelmente caras. Então você é a enfermeira que conquistou o coração do solteiro mais cobiçado de São Paulo, disse a mulher estudando-a com interesse. Perdão, não fomos apresentadas, respondeu Luísa desconfortável. Amanda Monteiro. Faço parte do conselho da RCTech. Seu tom era neutro, impossível de decifrar. Rafael é um homem brilhante. Transformou uma empresa que valia milhões em uma potência de bilhões. Tem investidores do mundo inteiro na palma da mão. Luísa manteve-se em silêncio, incerta sobre o propósito daquela conversa. Ele também é um homem generoso, continuou Amanda, conhecido por ajudar pessoas em situações difíceis. A insinuação era clara como cristal. Não estou em uma situação difícil, senhora Monteiro, respondeu Luísa, mantendo a compostura. Tenho uma carreira, um filho maravilhoso e uma vida que me satisfaz. Amanda ergueu uma sobrancelha. Claro. Só achei que deveria saber que Rafael tem um histórico de projetos de caridade pessoais. Pessoas que ele salva, digamos assim, geralmente temporários. Antes que Luísa pudesse responder, Rafael apareceu ao seu lado. Vejo que já conheceu Amanda, disse ele percebendo a tensão. Um dos cérebros por trás do nosso sucesso. Estava apenas conhecendo sua acompanhante, respondeu Amanda com um sorriso educado. Encantadora. Quando Amanda se afastou, Rafael se virou para Luísa. Ela disse algo para te incomodar? Nada que eu não possa lhe dar, respondeu Luísa, embora as palavras de Amanda tivessem plantado uma semente de dúvida. No caminho de volta para casa, no carro com o motorista que Rafael havia providenciado, Luísa estava silenciosa. Não gostou do evento? Perguntou ele preocupado. Foi interessante ver seu mundo, respondeu ela cuidadosamente. Você é diferente lá, mais intenso. É um personagem que preciso interpretar, admitiu Rafael. Não é quem realmente sou. E quem você realmente é, Rafael? A pergunta saiu mais direta do que pretendia. O cara da moto que leva crianças ao zoológico ou o bilionário que doa milhões? Rafael a encarou, surpreso com a mudança de tom. Os dois, suponho. Por que a pergunta? Luísa hesitou. Amanda me disse algo sobre você ter um histórico de ajudar pessoas em dificuldades, como projetos temporários. O rosto de Rafael endureceu. Amanda não deveria ter dito isso. Mas é verdade? Um silêncio pesado se instalou no carro. Finalmente, Rafael suspirou. Já ajudei pessoas antes, sim, financeiramente, mas não é como ela fez parecer. Ele pegou a mão de Luísa. O que sinto por você não tem nada a ver com caridade ou projetos temporários. É real, Luísa. Mais real que qualquer coisa que senti em anos. Luísa queria acreditar nele. Uma parte dela acreditava.
Mas as palavras de Amanda, somadas à magnitude das diferenças entre seus mundos, haviam trazido à tona inseguranças que ela tentara ignorar. Preciso de tempo para pensar, disse finalmente. Tudo isso é demais para processar. Rafael assentiu, respeitando seu espaço. Quando chegaram ao prédio de Luísa, ele não tentou beijá-la ou prolongar a noite. Estarei aqui quando estiver pronta para conversar, disse simplesmente. Seja qual for sua decisão. Enquanto o via partir, Luísa sentiu o peso das escolhas à sua frente. O conto de fadas era tentador, mas a realidade, a distância entre seus mundos, a complexidade de envolver Pedro em algo que poderia não durar e suas próprias inseguranças, parecia um obstáculo intransponível. O que ela não sabia era que Rafael, retornando a seu apartamento vazio, enfrentava seus próprios demônios, questionando se poderia realmente oferecer a Luísa o que ela merecia ou se estava destinado a perder a única pessoa que o havia visto além de sua fortuna. 3 dias se passaram sem contato entre Luísa e Rafael. Ela mergulhou no trabalho, fazendo turnos extras para manter a mente ocupada, enquanto tentava organizar seus pensamentos sobre o relacionamento. Pedro perguntou algumas vezes sobre o tio da moto, mas Luísa apenas respondeu que ele estava ocupado com trabalho. Em seu apartamento, na noite de domingo, Luísa estava corrigindo tarefas de Pedro quando seu celular vibrou. Era uma mensagem de Rafael. Estou respeitando seu espaço, mas preciso te ver. Não para pressionar, apenas para explicar algumas coisas. Posso passar aí amanhã à noite? Luísa hesitou. Parte dela queria manter distância, até ter certeza de seus sentimentos, mas outra parte ansiava por explicações. Finalmente respondeu. Tudo bem. Pedro estará dormindo às 9. Pode vir depois disso. Na noite seguinte, Rafael chegou pontualmente, sem o carro luxuoso ou a moto, veio de táxi. Parecia cansado, com olheiras visíveis e a barba por fazer. Você está bem? Perguntou Luísa, genuinamente preocupada. Não dormi muito nos últimos dias, admitiu ele. Tenho pensado muito sobre nós, sobre o que Amanda disse. Sentaram-se à pequena mesa da cozinha, uma xícara de chá entre eles como barreira simbólica. Antes de qualquer coisa, começou Rafael, preciso te contar uma história sobre minha mãe. Luísa assentiu, observando a seriedade em seu olhar. Quando minha mãe adoeceu, usei todo o dinheiro e influência que tinha para conseguir os melhores médicos, os melhores tratamentos. Para quê? O câncer já estava avançado demais. Sua voz embargou. Nos 6 meses que passamos no hospital, vi dezenas de pacientes sem os mesmos recursos, lutando com a mesma dignidade. Vi enfermeiras trabalhando dobrado por salários mínimos, médicos residentes sem dormir por 36 horas. Ele fez uma pausa para tomar um gole de chá. Depois que ela faleceu, comecei a ajudar algumas dessas pessoas. Um equipamento novo para uma ala pediátrica, bolsas de estudo para filhos de enfermeiras. Uma casa para uma família que vivia no hospital porque o filho precisava de tratamento contínuo. Seus olhos encontraram os de Luísa. Não eram projetos, como Amanda insinuou. Era minha forma de honrar o que minha mãe passou, de dar algum sentido àquela dor. Luísa sentiu um nó na garganta, compreendendo melhor a dimensão de suas ações. Por que não me contou antes? Porque com você foi diferente desde o início. Rafael passou a mão pelos cabelos, um gesto de nervosismo que Luísa já conhecia. Quando te vi naquela chuva, não vi alguém para ajudar. Vi uma mulher forte, determinada, que se importava mais com seus pacientes que consigo mesma. O conserto do carro foi um impulso. Queria ver seu sorriso novamente. Ele estendeu a mão sobre a mesa, sem tocar a dela, apenas oferecendo proximidade. Sei que deve parecer que vivemos em mundos diferentes, e em muitos aspectos vivemos mesmo. Mas quando estou com você e Pedro, me sinto mais em casa do que em qualquer gala ou sala de reunião. Luísa estudou seu rosto, procurando sinais de manipulação ou falsidade. Encontrou apenas vulnerabilidade e esperança. Tenho medo, Rafael, confessou finalmente. Medo de me entregar a algo que pode não durar. Medo das consequências para Pedro se isso não der certo. E sim, medo de que um dia você perceba que uma enfermeira com um filho de 8 anos não cabe no seu mundo. E se eu te dissesse que é o meu mundo que não faz sentido sem vocês? A sinceridade em sua voz era palpável.
Estes meses com você me mostraram o que realmente importa. Não quero perder isso, Luísa. Não quero perder você. Luísa sentiu as lágrimas se formando. As palavras dele tocavam exatamente o que seu coração queria ouvir. Mas a vida havia-lhe ensinado a ser cautelosa, a proteger-se e a Pedro de promessas vazias. Preciso que entenda algo, disse ela, enxugando uma lágrima. Não posso ser um experimento, Rafael. Uma aventura com uma mulher comum antes de voltar para seu mundo. Pedro já perdeu um pai. Não posso permitir que se apegue a mais alguém que irá embora. Nunca seria um experimento, assegurou Rafael, finalmente tomando coragem para segurar sua mão. O que sinto por você, por Pedro, é o mais verdadeiro que já senti. E se for preciso provar isso todos os dias pelo resto da vida, é exatamente o que farei. Naquele momento, algo mudou entre eles. Uma compreensão silenciosa, uma promessa não verbalizada de tentar, apesar dos obstáculos. Quando Luísa finalmente permitiu que Rafael a abraçasse, sentiu como se estivesse em casa. Não importavam as diferenças socioeconômicas, as expectativas alheias ou os mundos distintos. O que sentiam um pelo outro era real demais para ser ignorado. Vamos com calma, sussurrou ela contra seu peito. Um dia de cada vez. Todo o tempo do mundo, concordou ele, beijando-a suavemente. Os meses seguintes trouxeram uma nova rotina para Luísa, Pedro e Rafael. Com um compromisso de construir algo sólido, adaptaram-se à presença um do outro em suas vidas de formas pequenas, mas significativas. Rafael aprendeu a equilibrar melhor seu tempo, delegando mais responsabilidades na empresa para estar presente nos momentos importantes. Começou a jantar regularmente com Luísa e Pedro. Ajudava o menino com as lições de matemática e, surpreendentemente, revelou-se habilidoso na cozinha. Fruto de anos morando sozinho, explicou. Luísa, por sua vez, abriu-se gradualmente ao mundo de Rafael. Aceitou convites para eventos beneficentes, conheceu alguns de seus amigos mais próximos e até visitou a sede da RC Tech, onde conheceu a equipe que trabalhava no sistema de prontuário eletrônico que seria implementado no HC. Uma tarde de domingo, enquanto Pedro jogava futebol com amigos no parque, Rafael e Luísa caminhavam de mãos dadas, observando o menino à distância. Ele pediu para me chamar de tio Rafa, comentou Rafael, visivelmente emocionado. Disse que é mais fácil explicar para os amigos. Luísa sorriu. Ele realmente gosta de você. Nunca o vi tão entusiasmado com ciências e tecnologia. Ele é brilhante, respondeu Rafael com genuíno orgulho. Tem uma curiosidade natural. Lembra muito eu na idade dele. Sentaram-se em um banco, aproveitando o sol ameno de outono. Rafael parecia pensativo, quase nervoso. No que está pensando? Perguntou Luísa, notando sua distração. Na vida, em como ela muda quando menos esperamos. Ele se virou para encará-la. Há 6 meses era um workaholic sem vida pessoal. Agora, mal consigo imaginar uma semana sem ver você e Pedro. Luísa apertou sua mão. Também não consigo imaginar minha vida sem você mais. Rafael respirou fundo como quem toma coragem. Na verdade, tenho pensado muito sobre isso. Sobre nosso futuro. Hesitou. Tenho uma proposta para você. Não, não é o que está pensando, acrescentou rapidamente ao ver a expressão surpresa de Luísa. Ainda não, mas é importante. Estou ouvindo, disse ela curiosa. Lembra do programa de inclusão digital para hospitais? A fase piloto no HC foi um sucesso. Estamos expandindo para mais 10 hospitais públicos e precisamos de alguém que entenda profundamente a rotina dos profissionais de saúde para liderar a implementação. Luísa ergueu as sobrancelhas. Está me oferecendo um emprego? Uma parceria, corrigiu ele. Você continuaria como enfermeira, mas em tempo parcial, e também trabalharia conosco no programa. Seu conhecimento prático é exatamente o que precisamos para aprimorar o sistema. A proposta pegou Luísa de surpresa. Por um lado, soava como uma oportunidade incrível. Melhor remuneração, horários mais flexíveis, a chance de impactar positivamente o sistema de saúde. Por outro, não queria que parecesse que estava aproveitando o relacionamento para benefício profissional. Não estou oferecendo isso porque estamos juntos, continuou Rafael, parecendo ler seus pensamentos. Estou oferecendo porque você é a pessoa mais qualificada.
Marcelo, o CFO, recomendou contratarmos consultores caros que nunca pisaram em um hospital público. Expliquei que temos alguém muito melhor. Luísa sorriu, tocada pela confiança. Precisaria pensar nisso, conversar com a chefia no hospital. Claro, sem pressa, respondeu ele. É apenas uma opção. Quero que você saiba que respeito completamente sua carreira e suas escolhas. Naquele momento, Pedro veio correndo até eles, com o rosto vermelho pelo esforço e um sorriso radiante. Mãe, tio Rafa, fiz 3 gols. Isso é incrível, campeão. Rafael o ergueu, girando-o no ar como faria um pai orgulhoso. Luísa observou os dois, sentindo uma onda de emoção. Este homem, que poderia ter qualquer coisa no mundo, havia escolhido estar ali com eles, genuinamente feliz por um jogo de futebol infantil, em um domingo comum. 2 semanas depois, após muita reflexão e conversas com seu supervisor no HC, Luísa aceitou a proposta. O hospital, reconhecendo o valor da parceria com a RCTech, concordou em reduzir sua carga horária, para que pudesse trabalhar no projeto de implementação do sistema. Em uma tarde quente de dezembro, quase 9 meses após o encontro na chuva, Rafael convidou Luísa e Pedro para um almoço em sua cobertura. A primeira vez que os levava ao seu apartamento. Uau! Exclamou Pedro ao entrar, correndo para a varanda que oferecia uma vista panorâmica da cidade. Dá para ver o parque daqui. O apartamento era surpreendentemente menos ostentoso do que Luísa imaginara. Espaçoso e elegante, certamente, mas com uma decoração minimalista e confortável. Um piano de cauda ocupava um canto da sala. Herança da minha mãe, explicou Rafael. Após o almoço que ele mesmo preparou, Rafael levou Pedro para mostrar seu home office, deixando Luísa explorando a sala. Ela notou várias fotos emolduradas. Rafael criança com a mãe em sua formatura, cortando a fita de inauguração da RCTech. E para sua surpresa, uma recente, os 3 no zoológico, Pedro no meio, todos sorrindo. Não se lembrava de terem tirado aquela foto. Quando Rafael retornou, encontrou-a olhando para a imagem emocionada. Pedro está mostrando a um assistente virtual como programar um jogo simples, explicou ele. Achei que teríamos alguns minutos. Aproximou-se abraçando-a por trás. Gostou da foto? Pedi para um funcionário do zoológico tirar quando você estava distraída com os tigres. É linda, respondeu ela, virando-se para encará-lo. Parecemos uma família de verdade. E é o que somos, não? A expressão dele era séria, porém suave. Talvez não convencional, talvez ainda em construção, mas uma família. Rafael pegou suas mãos, conduzindo-a até o sofá. Seu nervosismo era palpável. Quando minha mãe estava nos últimos dias, ela me fez prometer algo. Disse, filho, todo seu sucesso não vale nada se você não tiver com quem compartilhar. Achei que se referia à filantropia, a ajudar os outros. Agora entendo que falava de conexão verdadeira, de amor. Ele respirou fundo. Não estou pedindo para nos casarmos amanhã. Sei que precisamos de tempo, que Pedro precisa de estabilidade, mas quero que saiba que estou comprometido com você, com ele, com o que estamos construindo juntos. Tirou uma pequena caixa do bolso. Não era um anel de noivado, mas um delicado colar com 3 pequenas pedras entrelaçadas. 3 pedras para 3 pessoas que se encontraram por acaso na chuva, explicou ele. Um símbolo do que somos agora e uma promessa do que podemos ser no futuro. Com lágrimas nos olhos, Luísa permitiu que ele colocasse o colar em seu pescoço. Não sei o que o futuro reserva para nós, disse ela, tocando as pedras delicadamente. Mas sei que nunca me senti assim antes, protegida sem ser sufocada, valorizada sem ser idealizada, amada pelo que realmente sou. Quando Pedro retornou à sala, encontrou os 2 abraçados no sofá. O que aconteceu? Perguntou, curioso sobre as lágrimas da mãe. Apenas conversando sobre o futuro, campeão, respondeu Rafael, estendendo o braço para incluir o menino no abraço. Vamos morar aqui? Perguntou Pedro diretamente com a inocência das crianças. Luísa e Rafael trocaram olhares surpreendidos, depois sorriram. Um dia talvez, respondeu Luísa cautelosamente. Estamos construindo algo passo a passo. Mas você gostaria? Perguntou Rafael ao menino. Pedro considerou a pergunta com seriedade. Só se eu puder trazer meus brinquedos. E se a vovó Mercedes puder nos visitar. Ela faz o melhor bolo de fubá. Os 3 riram. E naquele momento simples,
cristalizou-se uma verdade que todos já sentiam. Independentemente de onde morassem ou do que o futuro trouxesse, já eram uma família, construída não pelo sangue ou por convenções sociais, mas pelo que importava de verdade: compreensão, respeito e amor genuíno. Do lado de fora, São Paulo continuava seu ritmo frenético, indiferente à pequena revolução que acontecia naquela cobertura. Um CEO bilionário, uma enfermeira dedicada e um menino de 8 anos haviam encontrado, contra todas as probabilidades, algo raro e precioso em uma cidade de milhões. Um lugar para chamar de lar, não definido por paredes ou endereços, mas pelos corações que batiam juntos. O encontro, que começara com um carro quebrado na chuva, havia se transformado em uma jornada que nenhum deles poderia ter previsto, mas que todos sabiam, agora, que estava apenas começando. Discord plantillas. Tiene que caer el 2-0 para evitar sorpresas. El dominio es claro de momento, pero una pelota y se empata. O una ayudadita, ¿no, amigo? Dicen por ahí que una ayudadita. Rigoberto, buenas. Llegando de dar... Neta, son unos provocadores, güey. Son unos provocadores, cabrón. No van a sacarme hoy de mi paz mental. No van a hacerlo. No van a hacerlo. Escoja a Cafú, amigo. Vale. Gran video. Espero que sea el último. Saludos. Sánchez dice. Ese puta madre. Qué cinismo de la gente, güey. No soporto el último torneo. Está bien duro, güey. Está tryhard, cabrón. Ahorita hago el filtro, Hask. Cava, saludos, pero dale el rol de MSO primero. Ah, bueno, sí. De frutas, ¿no? ¿Qué te salió en el garantizado? No quiero hablar de eso. Cava, no, con que ganes tú el torneo de ligero, peso medio una vez, con eso basta. ¿Vieron eso? ¿Vieron el delantero? No, el otro. ¿Dirías que los chivarmanos son unos miedosos, hermanito? Oiga, Luis, vaya semana, ¿no? Barcelona, América. Está diciendo que sí, güey. O sea, aquí se entiende, se da a entender que sí. Vaya semanita, hermanito. Claro, es que si empatan y sube uno de media, GG la hace exacto, güey. Aquí Lean está dando a entender que sí, si el Madrid gana, tendrán doble PlayStation Plus. Qué asco de gol, güey. ¿No viste a quién? Trae un... Mejora, pero no todas las stats, solo el más 2 en cada stat. Güey. Güey. Ay, hijo de perra. ¡Ah, huevo! ¡Alex Edge 2003! ¡Mámame todo el puto paquete, imbécil! Alguien de Play, mándele eso a Alex Edge 2003, por favor. Le hice yo el bug. Ese pendejo. Luis Provocador. Saludos. Pero, sí, no, qué bueno que es para el rival. Pero, ¿viste la puta velocidad, amigo? ¿Viste la velocidad con la que se fue? Vi qué nefasta gente, cabrón. De verdad estamos en la mierda como comunidad, güey. Puedo creerte lo mierda que es la gente, güey. Chico 23, 30, 71, güey. Parece mi curp, pero no lo es.
Con confianza, dáselo, crack. Lo bueno que ayer ganaron los poderosísimos Pumas. Remontada histórica, amigo, Y lo bueno que no jugó el United este fin de semana. Agradecido con el de arriba, cabrón. Gabriel. O sea, dirías que lo de atrás no te gusta. Y bueno, amigo, cada quien. Hace rato salió una noticia que los fans del Atlas se pelearon en el estadio con los de la seguridad del estadio de los Tuzos. ¿O era afición, hermanito? Te pregunto algo, ¿te sorprende? El ID es Alex Sech 2003. Saldana, Diego, peruano, hijo de puta. Vale, verga, güey. Blink, buenas. ¿Se ganó la final? ¿Ya? ¿Eres libre? ¿A quién quito? ¿A Obed o al sueco del Barça para meter a Mastantuono al sueco del Barça, hermano? Este muchacho es muy bueno, güey. De verdad, el filtrado que te maneja este muchacho sin el playstyle es una locura. Me está rindiendo mucho. Me gusta, me gusta. ¿Fuiste a una org... ¿Qué? No, hermano, no fue ninguna org. Ok, dame un segundo. Ese güey dijo, ¿yo para qué sufro? Ya tengo Mbappé. Y sí. Oye, yo nunca había visto a Sintres la otra vez que le diste right. Suena así. Puedes... Hermano. Gol dedicado a mi buen amigo. El barra baja. ¿Cómo te asiste el chinazo, güero? Basta, güey. No quiero reír más, amigo. Ay, no mames, qué semana, viejo. Esto está la verga, güey. Odio a Efraín Juárez, odio a los pendejos de Play. Perdón, hermano, es una disculpa, güey. Ay, qué puta risa, güey. A ver. A ver, aprovechando que tienes 1.300.000, buscaría un buen extremo por derecha, hermano. En el caso de Hash, por ejemplo, buscar uno de... ¿De qué te gusta? Unas 700k, y es mucho, de hecho. Hay muchas copas que jugar, es que a falta de ver las stats de este Nico que tienes acá, a falta de ver a las stats de Nico, ¿no sale mejor Pedro Neto? Este es bien bueno, Otra opción. Pues la verdad, ¿no, amigo? La verdad, no, güey. ¿Alguna idea, bros, de lateral derecho? Digo, perdón, de MD. ¿Alguna MD que se les ocurra? De lo que yo veo acá no me convence más que... Cherky. Y no. Ah, hermano, no se complique. Vaya por este Bao. Vaya por este Bao. Oye, qué asco que puro del Chelsea. Pero sí, no se complique. Este Bao o el Pedro Neto. Mastantuono, de hecho juega MD, es verdad, tienen razón. Mastantuono, el SBC. Pino se fue hoy. Ah, mamarla, güey. Marmoush. Y lo que pasa es que ahí, amigo, no sé. ¿Y pone el contador? Perdón, amigo, es que aquí no tengo al Chigorita. Aquí no está Chigorita, güey. Verga, este Messi es muy bueno, güey. ¿Qué? ¿La copa?
Palmer, nah, Palmer, nah. La tabla de la Liga MX, bro. El Ancelotti mexicano. Verga, güey. Eso es raro, ¿eh? A lo mejor era el comidas. No, mira, yo no me complico acá, amigo, ¿eh? Fácil. Esteban o Pedro Neto por Nico. Y un mejor central buscaría. A ver, perdón por lo que voy a decir, pero Chiellini, listo. Pero ¿cuánto vale Diani? O sea, yo hice un presupuesto más o menos, de 700k. Ah, güey, Diani. Y no sé, cabrón, si me convenza para meterla aquí, güey.